Marcos Braz e Bruno Spindel discutem nova estratégia para ter Léo Ortiz no Flamengo. Flamengo monta a logística para ter Matias Vinha nos Estados Unidos junto com o elenco. Botafogo entra na briga por Mateuzinho. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, você que começou a nos assistir no Facebook, não deixe de nos seguir, ajude no nosso crescimento. Estamos chegando a quase 22 mil seguidores. Você no YouTube que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro, para que assim possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia. Uma das notícias que eu quero trazer para vocês é que a camisa oficial do Flamengo 2024, temporada 2024, manto número 1, estará à venda amanhã nas lojas do Mengão. É isso aí. A camisa eu achei muito bonita, muitos torcedores não gostaram, mas eu particularmente gostei muito. O que eu não gostei foi do preço, quase R$ 400. E olha só, você pode ter esse manto por apenas 3 centavos. Nós estamos com uma ação nas redes sociais, na qual você adquire cotas a 3 centavos e você pode ganhar uma jaqueta da Seleção Brasileira e uma camisa oficial do seu time. Pode ser do Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, você que vai escolher. Já pensou, você aí, nesses campeonatos regionais, vestindo a camisa oficial do seu time por apenas 3 centavos? E outro detalhe, aqueles que adquirirem mais cotas, os 3 que adquirirem mais cotas, ainda vão receber um prêmio surpresa. Então, seguindo aqui com as notícias, Marcos Braz e Bruno Spindel discutem nova proposta por Léo Ortiz com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Depois aí de passarem por alguns países da Europa, como Itália e Espanha, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram aos Estados Unidos na quarta-feira para a reta final da temporada rubro-negra. Além disso, o vice-presidente de futebol e o diretor executivo vão se reunir com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com o objetivo de debater uma nova proposta pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Eu, pela minha parte, já tinha desistido há muito tempo. O Flamengo já era para ter um plano B com relação a Léo Ortiz. Apesar que a janela de transferência, se eu não me engano, vai até dia 7 de março, tem muito mais de 1 mês e 15 dias aí para eles poderem resolver isso e poderiam focar em um outro jogador. Red Bull Bragantino, que vem dificultando muito a vida do Flamengo, anteriormente pedindo 12 milhões de euros, mas aqui, inicialmente, o Flamengo enviou ofertas de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, para contratar o zagueiro. Já o Bragantino seguia irredutível, pedindo 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Era 12, desceu para 10, né? E, porém, o clube paulista aceitou diminuir a pedida para 9 milhões de euros. Segundo os canais Paparazzo Rubro-Negro, como já falei no vídeo de ontem, caiu para 8 milhões e meio e o Flamengo chegou a 8 milhões, né? A insistência do Flamengo aí por Léo Ortiz tem um motivo, que é o Tite. O treinador é fã do futebol do zagueiro, com quem já trabalhou junto na seleção brasileira. Além disso, o comandante vê o defensor como um construtor com qualidade no passe para fazer o time sair jogando. Uma das qualidades aí de Felipe Luiz. Felipe Luiz, a idade pesou, né? É complicado para o jogador de futebol, mas ele tinha essa qualidade na saída de bola e ajudava muito o time aí a quebrar as linhas do adversário, né? Então, mudando aqui de assunto, Botafogo entra na disputa com o Corinthians por Mateuzinho, lateral do Flamengo. Na mira do Corinthians, o lateral direito Mateuzinho, que pertence ao rubro-negro, desperta o interesse do Botafogo. De acordo aí com informações do jornalista Benê Casagrande, o Botafogo entrou em contato com Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, e com os representantes de Mateuzinho para demonstrar interesse na contratação. Ou seja, o clube de General Severiano está disposto a entrar na disputa com o Corinthians para contar com um jogador de 23 anos. Cara, sabemos que o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, tem um bom relacionamento com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
Isso aí também pode ajudar e facilitar nessa transação. O Corinthians enviou uma proposta ao Flamengo de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, na cotação atual por Mateuzinho. Além disso, o clube paulista sinalizou que está disposto a pagar mais 1 milhão de euros, cerca de 5,37 milhões de reais, caso o lateral atinja metas pré-estabelecida, ou seja, o rubro-negro pode receber até 4 milhões, cerca de 21,48 milhões, com a possível venda do jogador para o Parque São Jorge. Cara, sabemos que o Botafogo tem grana. Perdeu ontem o Botafogo, vou trazer a tabela do campeonato carioca atualizado daqui a pouco. O Nova Iguaçu é o líder do campeonato no momento. Ainda tem mais alguns jogos hoje. O Corinthians quer comprar ele por 3 milhões de euros fixo. E mais aí metas, né? Se eu não me engano, 700 mil euros se ele participar de 30 jogos, mais 700 mil euros se ele participar mais de 30 jogos. Nós sabemos que dificilmente o Flamengo vai receber esse dinheiro do Corinthians. Corinthians, me desculpe os corintianos, gosto muito dos corintianos, mas o Corinthians não paga ninguém. O Corinthians está devendo aí um monte de clubes, está quase levando o transfer ban da FIFA. E o Flamengo vendendo para o John Texas, é um rival que não fede, não cheira. Né? Sabemos que o Flamengo ultimamente tem dado umas pancadas aí bonitas no Botafogo, inclusive depois que o Flamengo ganhou o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro, lá no tapetinho, é que começou o declínio do Botafogo no Campeonato Carioca. Meu amigo Pantera, um abraço para você, né? Então, assim, bem melhor vender para o Botafogo, que sabe que vai receber, Botafogo tem dinheiro, do que vender para o Corinthians com a incerteza se vai receber ou não esse dinheiro. E também saiu ontem no Bola VIP Brasil que o Flamengo está pretendendo utilizar Mateuzinho como moeda de compra de troca, para poder aí conseguir amortizar esse valor pedido pelo Red Bull Bragantino. O Flamengo tenta convencer, segundo Bola VIP Brasil, convencer Mateuzinho a se transferir para o Red Bull Bragantino para poder, assim, conseguir a contratação de Léo Ortiz, né? Sabemos que o Bragantino tinha interesse no Mateuzinho, o Mateuzinho preferiu ir para o Corinthians, né? Os representantes de Mateuzinho já deixaram bem claro que o atleta quer sair do Flamengo, ele quer ter mais visibilidade, que ele sabe que aqui no Flamengo ele não vai ter oportunidades. Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo monta cronograma atípico para jogo contra a Portuguesa em Natal. Matéria do Léo José, do Bola VIP Brasil. O time alternativo do Flamengo se prepara para voltar a campo neste sábado, dia 27, depois de ficarem no 1-1 com o Nova Iguaçu e João Pessoa. Os comandados de Mário Jorge encaram a Portuguesa em Natal para o duelo da quarta rodada do Campeonato Carioca. O rubro-negro aí tem um cronograma atípico para esta quinta-feira, já que viaja 2 dias antes da partida, né? Normalmente o Flamengo viaja à cidade dos jogos como visitante na véspera, em voo fretado. Entretanto, o mesmo procedimento não foi adotado para o time alternativo. Isso porque o clube decidiu não fretar avião para o elenco B. E com isso, a logística depende aí dos horários comerciais. Sendo assim, os jogadores viajam nesta quinta-feira, dia 25, à capital do Rio Grande do Norte, com chegada prevista para a madrugada de sexta-feira, dia 26. Vou trazer para vocês o cronograma. 9 horas da manhã, treino no Ninho do Urubu. 19 horas e 45 minutos, saída para o aeroporto do Galeão. 22 horas e 50, voo do Rio de Janeiro para Natal. 1 hora e 55 da madrugada, chegada prevista a Natal. 2 e 45, chegada prevista ao Hotel Certes Grand Hotel e Resort. Rapaz, nome complicado do hotel. O elenco comandado por Mário Jorge tem o reforço de Pablo e Thiago Maia, como eu falei. Thiago Maia negociando com o Internacional. As tratativas ainda estão seguindo. O Internacional fez uma nova proposta. E Pablo, que tinha lesão aí, uma tendinite no joelho, estão à disposição do técnico Mário Jorge. Então, mudando aqui de assunto, vamos falar do time principal do Flamengo. O Flamengo prepara a logística para a chegada de Vinha aos Estados Unidos nesta quinta-feira.
Na matéria que saiu ontem do Bola VIP Brasil, desculpa aí, também do Coluna do Fla, é que o jogador estaria viajando para o Rio de Janeiro. Porém, para o Brasil. Porém, a notícia que saiu logo à noite, logo no final da noite, que o Flamengo preparou uma logística para que esse jogador se apresentasse ao grupo, mesmo não tendo sido anunciado ainda. Aqui, ó. O Flamengo ainda nem anunciou a contratação de Matias Vinha, porém o clube já prepara a logística para ter o lateral uruguaio ainda nesta semana. O jogador é esperado na quinta-feira hoje em Orlando, nos Estados Unidos, para se juntar ao grupo na pré-temporada rubro-negra. Porém, o atleta fará trabalho à parte, pois se recupera de lesão no joelho. Mesmo sem condições de jogo e de treinamento junto com os novos companheiros, o Flamengo optou por levar Vinha aos Estados Unidos para que o atleta comece a se ambientar. Por outro lado, alguns integrantes do elenco já são velhos conhecidos da seleção uruguaia, como Arrascaeta, De La Cruz e Guilherme Varela. Trazer para vocês a situação da lesão de Vinha. Vinha ainda não entrou em campo em 2024. A última partida do lateral pelo Sassuolo da Itália foi no dia 12 de dezembro. Na ocasião, o uruguaio foi substituído na derrota para o Cagliari da Itália por conta de uma lesão no ligamento medial do joelho direito. Assim, o jogador será avaliado nos Estados Unidos e deve passar por exames mais específicos na volta ao Brasil. Não é a lesão tão grave que precise de cirurgia, né? Um trabalho de regenerativo, de recuperação, alguns trabalhos de fortalecimento, ele estará 100%. Ou seja, já tem praticamente um mês essa lesão, então ele já deve estar recuperado, ele já estava fazendo trabalho de transição para o campo. Então, mas o Flamengo comprou jogador bichado, não. É uma lesão leve. Comprou aí também outros jogadores que vieram para o Flamengo com lesão e foram recuperados aqui. O exemplo aí é Ayrton Lucas, que chegou com uma lesão no tornozelo e fez bons jogos logo depois disso, né? Então, mudando aqui, candidato à vaga de Fabinho Soldado, pai de Diego Ribas, se pronuncia sobre a chance do filho assumir cargo no Flamengo. Vamos lá, os torcedores rubro-negros aí foram surpreendidos na quarta-feira com a saída de Fabinho Soldado do cargo de gerente de futebol. O ex-volante aceitou uma proposta do Corinthians e deixou o Flamengo. Nas redes sociais, alguns internautas iniciaram a campanha pedindo Diego Ribas na função. Porém, o pai e empresário do ex-meia descartou qualquer possibilidade. Abre aspas para o que disse o pai de Diego Ribas. Não tem procedimento esta notícia de que Diego foi contatado para assumir a função. A princípio, não. Ele não pretende virar gerente de futebol, pois ele está em outros projetos, fecha aspas, disse Dejair Ribas, pai e empresário do ex-meia, em conversa com a reportagem do Coluna do Fla. Trazer para vocês os projetos que Diego Ribas está envolvido, ou seja, não tem condições nenhuma, porque ele, para trabalhar internamente no Flamengo, demanda muito tempo. E ele não vai ter tempo para os seus outros projetos. Atualmente, Diego Ribas tem trabalho com palestras em todo o Brasil. Além disso, o ex-camisa 10 se identifica como mentor de atletas, ajudando no trabalho mental de jovens que sonham em ser jogador de futebol. Desde a aposentadoria dos gramados, o ex-atleta atuou também como apresentador de podcast e comentarista das transmissões de futebol da Rede Globo. Então, a agenda de Diego Ribas completamente lotada, não vai ter tempo para isso, né? Jogo Bangu e Flamengo acontecerá em Aracaju. Eu trouxe essa matéria ontem que a Federação de Futebol de lá do Sergipe estava tentando contatos com os empresários para tentar levar esse jogo para lá e finalmente ontem conseguiram. Aqui, ó, o Flamengo tem mais uma cidade no tour pelo Brasil com jogos do Campeonato Carioca. A partida contra o Bangu, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, acontecerá na Arena Batistão, em Aracaju, capital do Sergipe. Trocaram lá o gramado, depois de 10 anos, por um gramado aí mais moderno, um gramado melhor. As negociações entre Flamengo, Bangu e Federação Sergipana de Futebol e empresários locais tiveram um desfecho positivo para a capital sergipana nesta quarta-feira, ontem no caso.
Sendo assim, o jogo da 8ª rodada da Taça Guanabara acontece no principal estádio do estado, no dia 15 de fevereiro, numa quinta-feira, com horário ainda indefinido. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Bruno Lemos e confirmado pela reportagem do Coluna do Fla. Então, aqui, jogos do Flamengo pelo Carioca fora do Rio. Dia 17 foi Flamengo e Audax. O Flamengo venceu de 4-1 na Arena Amazonas, em Manaus. No dia 21, Nova Iguaçu 1, Flamengo 1, em João Pessoa, na Paraíba. No dia 27, sábado, 4ª rodada, Flamengo e Portuguesa, no Natal, Rio Grande do Norte. No dia 31, Sampaio Corrêa e Flamengo, em Belém. No dia 15 do 2, né, 8ª rodada, Bangu e Flamengo, Aracaju. Né? Entre os jogos em Belém e Aracaju, o Flamengo ainda encara Vasco pela 6ª rodada e Botafogo pela 7ª rodada e Volta Redonda na 3ª rodada. Os 3 embates aí acontecem em sequência no Maracanã e também são válidos pelo Campeonato Carioca. Lembrando que no jogo contra o Vasco da Gama terá a despedida, mais uma vez, de Everton Ribeiro. Ele vai ser liberado pelo Bahia, inclusive ele meteu um golaço ontem lá, matou a bola no peito, deu uma desequilibrada, mesmo assim conseguiu deslocar o goleiro. E muitos torcedores vieram no meu privado, pô, PQD aí, Flamengo abriu mão de de Everton Ribeiro, pô, o cara meteu um golaço, tá jogando bem, dando assistência. Eu continuo com a minha opinião. Eu queria que ele ficasse no Flamengo, mas por mais uma temporada, não nos moldes que ele exigiu do Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, falando ainda de Campeonato Carioca. Ontem, quarta-feira, 3 jogos aconteceram pela 3ª rodada do Carioca. Enquanto o Nova Iguaçu venceu o Bangu por 3-2, a Portuguesa triunfou diante do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0 e, por fim, o fortíssimo Boa Vista superou o Botafogo por 1-0. Rapaz, Botafogo perdeu a liderança. Falei, Botafogo é aquele flanelinha que fica guardando a vaga para os outros. Já guardou a vaga para o Nova Iguaçu, daqui a pouco vem outro time aí, assume a liderança, né? E nesta quinta-feira, dia 25, outras 2 partidas acontecem aí pela rodada, né? Vou trazer aqui quais são esses jogos. Audax enfrenta o Fluminense às 21h30, em Bacaxá, Saquarema, e na mesma hora o Vasco recebe o Madureira em São Januário. Trazer para vocês a tabela atualizada aí do Campeonato Carioca. Primeiro colocado, Nova Iguaçu com 7 pontos. Segundo colocado, Botafogo com 6 pontos. Terceiro colocado, Portuguesa, 6 pontos. Quarto colocado, Boa Vista, 6 pontos. Quinto colocado, Flamengo, com 4 pontos. Sexto colocado, Vasco, 4 pontos. Sétimo colocado, Fluminense, com 4 pontos. Oitavo colocado, Madureira, 3 pontos. Nono, Volta Redonda, com 1 ponto. 10º, Sampaio Corrêa, com 1 ponto. 11º, Bangu, 0. E 12º, Audax, também 0. E o Flamengo, em suma, né, vai ficar com o jogo da 3ª rodada do Carioca pendente até o dia 10 de fevereiro, quando enfrenta o Volta Redonda no Maracanã, às 16 horas, horários de Brasília. Meus queridos e minhas queridas, vocês do YouTube, canal Paraquedista Rubro Negro, não é inscrito? Se inscreva, deixe o seu like. Vocês no Facebook que não nos seguem, nos sigam aí, nos ajudem a chegar a 50 mil seguidores. Estamos prestes a bater 22 mil seguidores lá no Facebook. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!